Quando que surgiu a ideia da empresa? Você é um dos fundadores da Unimake ou não? Não, a empresa começou com o meu irmão, como eu disse, né, o meu cunhado. Para falar a verdade, na época, no começo, né, na primeira versão, que seria a tendência informática, lá eles começaram em 5 sócios. A ideia era o quê? A empresa ter cursos, como se fosse, né, o Senac, a CDI, na época, que eram as escolas que tinham aqui em Paranavaí, era para ter cursos e programação, né? Mas logo não deu certo, eles encerraram ali a sociedade entre os 5 e ficou somente o meu irmão, né, o Edson Mundinho, o Sérgio Castelão. Aí eles foram para uma outra localização e começaram uma empresa, mas aí só no ramo de desenvolvimento. Isso daí já no ano 94, se não me falha a memória, né? A empresa ela começou em 91. Desculpa, ela começou em 90. Em 91, né, ela se transformou nessa sociedade somente entre os dois. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, né? Eu tinha, na época, 14 anos de idade. Logo que eles mudaram, que fechou uma e abriu outra só com eles, aí eu comecei a trabalhar na empresa, como já disse, né, como office boy, no princípio, ali, para dar uma força para eles. Então, mas os fundadores mesmo foram eles dois. Seu irmão sempre à frente do tempo, né? Porque para a cidade já é uma coisa muito diferente, né? Se interessar dessa forma por tecnologia, né? O Sérgio também, ele já tinha um conhecimento tecnológico, ele trabalhava para a prefeitura na época, na área de tecnologia. Então, ele também já tinha E hoje eu falo, o Sérgio, ele é muito inteligente, sabe? Ele tem uma capacidade criativa, assim, sem igual. Sabe? Ele é muito criativo, então ele ajuda muito a criar novas coisas dentro da empresa. Então, na época, realmente, era bem poucos computadores. Rapaz, você contava ali, nas 2 mãos, a quantidade de empresas que tinha computador. Então, para nós, era um desafio ganhar dinheiro com isso. Então, não dava para ficar só com a programação. Então, o que eu fazia? Eu me lembro, então, a minha cunhada, ela fazia enfermagem então, Fafipa, na época. Ela pegava trabalhos para digitar, né? Então, os alunos escreviam na mão lá e mandava aquele rascunho e eu digitava os trabalhos para ela revisava e a gente cobrava para fazer isso daí. Então, a gente ia encontrando meios, né, de sobrevivência, porque só da programação na época, as empresas não compravam programas. Não tinha demanda. Até que depois houve o boom realmente de hardware, né? Que aí realmente o mercado de hardware ficou mais barato e as empresas começaram a adquirir. Porque era muito caro comprar um computador. O valor que você comprava um carro, você comprava um computador na época. Então a pessoa falava, vou comprar computador para quê? Qual que é a funcionalidade disso na minha vida, né? Nós tínhamos empresas que nós fazíamos, por exemplo, listas de preço, né? Na época se usava muito, você chegava num balcão para comprar um produto, quanto que custa? A pessoa ia lá naquela lista de papel, procurava o produto. Então o que nós fazíamos? Nós cadastrávamos num programa que nós tínhamos desenvolvido na época, os produtos, e fazia impressão em ordem alfabética para facilitar a localização, já com preço à vista e a prazo. Como a inflação na época era uma coisa exorbitante, então se imprimia lista de preços com muita frequência, né? Então, praticamente toda semana a gente imprimia lista de preços para essas empresas. Então, isso foi muito interessante, né? Nós conseguimos, na época, criar um meio de subsistência, né, através desse trabalho. Até que a gente começou a baratear, né, a compra de computadores. Aí nós começamos a falar assim, olha, vamos colocar agora esse produto, o programa que faz lista, na sua empresa. Você mesmo faz, você mesmo imprime. Então foi um dos primeiros produtos que nós Vocês vendiam o hardware também, os computadores? Não, nós tínhamos um parceiro na época lá que fazia a venda. E isso daí tudo o pessoal buscava no Paraguai, né? Não tinha como. Na época o pessoal buscava, trazia e vocês trabalharam fomentando também a necessidade? Trabalhamos, a gente sempre buscava as empresas para mostrar o software que a gente tinha, né, para ajudar a controlar. Não tinha muito valor, era difícil, as pessoas não tinham essa visão de que tinha que ter o controle, né? Com o tempo o governo começou a exigir algumas coisas. Aí o próprio governo começou a mostrar que existe uma dor. Aí nós começamos a trabalhar naquela dor. Aí se tornou mais simples colocar o produto no mercado do que era antigamente.